E agora vamos falar um pouco sobre o mercado da pecuária bovina de corte, vamos falar sobre como que está o cenário das escalas industriais, os valores, né, os preços praticados no Brasil, pressão em relação às categorias animais que são produzidas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora ao vivo, pela internet, com Ronald Macuco, ele que participa conosco, analista de mercados da Pátria Agronegócios, participa ao vivo conosco. E Ronald, nós vimos em fevereiro até que houve uma certa redução ali nas escalas de abate, ligeiras reduções, frente ao mês de janeiro, mas mesmo assim elas são altas, elas permanecem de certo modo confortável para a indústria frigorífica. Então eu quero saber se isso é um fator confortável mesmo para a indústria, já que os preços, as cotações hoje praticadas no Brasil, principalmente nessa segunda quinzena de fevereiro que encerrou, eles vão mostrando já um preço caindo, mais deprimido em relação ao começo do mês passado e principalmente ao mês de janeiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E sim, Fabiano, a escala de abate até deu uma leve melhorada comparado a janeiro no fevereiro. Porém, Fabiano, a gente está vendo que essas escalas elas foram mais preenchidas proveniente de fêmea, tá, Fabiano? Então, o que o mercado já está projetando ali para maio, para um abril, talvez seja um volume ainda maior de fêmea vindo para o abate e fazendo com que essas escalas andem mais para esses meses. E aí, quando você olha um boi para o abril e maio, já é um boi próximo aos R$220. A gente saiu de janeiro, Fabiano, sendo que o CPEA estava precificando o boi na casa dos 250. Hoje é um boi, fechou ali o contrato de fevereiro ontem na Bolsa, na casa do 235. Quando eu abro hoje já o contrato março, que se torna o mês vigente, ele já está na casa dos 226, R$227. O que a gente pode perceber é que essas escalas de abate, elas deram uma leve encurtada. Alguns estados, como é o caso de São Paulo, a gente pode ver elas até encurtando um pouco mais nos próximos dias, Fabiano. Por quê? O preço menor que está sendo praticado para o produtor faz com que o produtor segure um pouco os animais no pasto, que tem pasto à disposição hoje, fazendo com que essa escala dê uma leve encurtada. Isso não quer dizer que preço vai subir, mas pode ter uma oferta menor de animais pontual em algum frigorífico regionalizado. Ronald, e pensando agora nessa relação que existe do pecuarista, da indústria, o pecuarista tem um fator ainda que é uma vantagem competitiva, mas que ela vai se reduzindo com o tempo, por conta das chuvas, por conta das estações, mas ele está com uma boa formação de pastagens, o que faz com que ele consiga exercer alguma resistência em relação à pressão negativa de preços. Ano passado, nós chegamos próximo ao mês de agosto, e durante o mês de agosto principalmente, e alguns dias após, ao pior cenário de formação de preços para arroba no Brasil. Isso deve acontecer de novo em 2024 e ocorrendo, quando que isso vai acontecer aqui no país? Fabiano, você trouxe já olhando para... Se a gente fazer uma comparação, a gente jogaria para agosto. Eu não acredito que esse ano acontecerá no agosto, no setembro. Eu acredito que esse maio e esse abril, ele pode nos surpreender ainda, Fabiano. Não me estranharia. E aí, o sentimento do mercado é isso hoje, né? Será que o mercado está muito pessimista para jogar preço nesses patamares? A gente pode ainda ver pesando um pouco mais. Uma coisa é a gente projetar um volume maior lá na frente, e esse à frente seria o abril, maio, junho. A gente pode chegar no fato, a gente ainda ter essa pressão um pouco maior, fazendo com que preço perca aí preços ainda mais do que está projetado na tela da Bolsa. Quando se fala já para o segundo semestre, acho que o segundo semestre ainda não está definido. A gente pode falar aqui e botar números e trazer sugestões para o segundo semestre. Não vejo segundo semestre como pessimista, como foi o ano passado, olhando ali para o agosto, setembro. Reta final do ano, os últimos 3 meses do ano foram muito positivos. Olha que esse fator pessimista ele pode chegar um pouco antes, tá bom, Fabiano? Ronald, uma outra questão, né, e é o que faz com que, pelo menos aqui no canal do Boi, a gente acredite que esse cenário mais pressionado, mais negativo, ocorra
antes do que no ano passado, que foi em agosto, a gente concorda ali com o seu pensamento, é que extraoficialmente, porque não tem nenhum dado ainda, nenhum levantamento que fale, né, que confirme isso, mas extraoficialmente parece que tem um abate de fêmeas bastante intenso e que não perdeu tanto ritmo quanto no ano passado. Né, o ritmo que vinha, o ano passado teve um abate, participação de fêmeas muito grande, e extraoficialmente a gente vai recebendo informações que o abate de fêmeas continua extensivo. O que vocês aí na Pátria têm observado em relação a este tema? Fabiano, o abate fêmea, a gente tem acompanhado, assim, foi muito bom essa colocação sua. Quando a gente analisa dados, é de 4 meses, 3 meses atrás, né? Então a gente não sabe, por exemplo, o que aconteceu no janeiro, no fevereiro e no março. A gente vai saber quando a gente chegar lá no março, né? Que aí é os dados que a gente pega do IBGE, o próprio mapa também solta ali, e o MEA que nos traz um direcional. Mas sim, o abate de fêmea ele cresce mais de 25%, e impulsiona a produção recorde de carne no ano 24 e 23. O abate, se a gente colocar o abate de fêmea em 2024, ele só teve um ano aí, se a gente pega os últimos 6, 8 anos, é condizente a 2014. Então, sim, a maior produção de carne bovina da história vai vir no 24. Quando eu olho para formação de preço, e aí, Ronald, o Brasil ele é formador de preço para o boi interno? 73%, 76%, depende do mês, um pouco mais, um pouco menos, é consumido internamente. Então, sim, o abate de fêmea vindo, e aí muitas vezes, Fabiana, não é fêmea jovem, de 4 dentes, que seria destinado à exportação. Muitas vezes essa carne fica no mercado doméstico. Então, hoje, a gente pode até buscar mais também aí o boi pronto, ele está um pouco mais escasso do que a fêmea. Então, sim, a estratégia que a gente poderia dizer aqui e orientar a mais da cria está apertada e a fêmea está aparecendo. E nos números que a gente tem aí em mão, esse número é recorde. Quando eu olho para outros países, Estados Unidos, Austrália, a própria Argentina, aí a gente tem a Argentina também com esse abate de fêmea maior, um pouco aqui, a participação de fêmea um pouco maior, o próprio Austrália, mas os americanos estão vivendo um ciclo totalmente diferente do nosso, tá bom, Fabiano? Ronald, aí fazendo algumas questões aí com oferta de fêmeas, pegando a América do Sul, a primeira, você falou da Argentina. A Argentina teve até um recorde no país em relação a embarques de carne bovina, principalmente para a China, bastante interessante ano passado. E os chineses compram, segundo o Departamento de Agricultura americano, compram carne de fêmeas da Argentina e são animais mais zerados, inclusive. Aqui no Brasil, você citou essa situação, né, que são vacas mais zeradas, a margem da cria tá pequena, e houve alguma melhoria ali, pequena, mas houve ali em relação a preço de bezerro. Isso não está sendo suficiente para o pecuarista manter essa vaca aqui no Brasil? E gostaria que você respondesse aí, vaca na Argentina, vaca aqui no Brasil, como é que fica esse cenário? Perfeito. Olhando para a Argentina, Fabiano, poxa, a gente poderia ter essa licença aí, né, para colocar um pouco de vacas mais velhas para a exportação, seria, para nós, e pensando em preço, seria muito bom, para o atual momento, né? A participação da fêmea no abate argentino é o maior desde 2019. Então, assim, percentualmente, eles estão colocando muita fêmea para o abate. Quando eu olho já, pensando aí, conjecturando, final de 25 e 26, eu acho que a América do Sul vai ter menos bezerro à disposição, vai ter menos vaca indo para o abate, que pode fazer esse movimento de alta um pouco mais agressiva, já olhando lá para final de 25 para 26. Não estamos falando nada para 24 ainda. Quando eu trago para o Brasil, Fabi, o bezerro deu uma melhor que tá aí no MS, tem um indicador aí que é regionalizado seus aí, do estado, né, que é o indicador do CPEA aí para o bezerro. E se a gente olha aí, a gente teve bezerro na casa dos 1.700, 1.820, bezerro subiu aí para casa dos 2.000, 2.050. Então, sim, o bezerro já deu uma leve melhorada, mas ainda tem esse animal com oferta muito boa e disponível. Então, hoje ainda não faz com que você tenha uma atratividade do pecuarista, invernista e criador segurar esse animal no pasto, segurar a vaca parideira.
Aí muitas vezes eu vou preferir vender vaca e abater vaca e segurar bezerro e bezerra. E é o movimento que a gente está vendo ainda. O que eu olho para resumir aqui a nossa fala? Vai aparecer vaca ainda, Fabiano. Que seja ela para o abate ou que seja ela necessariamente para descarte, para engorda ali 60 dias, 90 dias e abater ela para frigorífico. Então, esse ano, o principal problema para a formação do preço do boi gordo ainda é essa oferta de fêmea pujante ainda.